Olá, queridos. Eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração. Tiago capítulo 3, versículo 17, a parte B nós lemos. Cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Sabedoria, suas colunas. Coluna da misericórdia. Eu acho interessante que a palavra misericórdia ela é composta de duas palavras em latim. A primeira é miserere, que significa ter compaixão. A segunda palavra é córdia, que também no latim significa coração. Quando você une essas duas palavras, significa ter misericórdia do coração. Na verdade, misericórdia é ter compaixão da alma, do ser humano, de uma pessoa, de alguém, de algo. Mas para ter a coluna da misericórdia, é necessário também, queridos, que nós venhamos abrir mão de certos conceitos e preconceitos, muitas vezes em relação ao outro. A misericórdia, ou a coluna da misericórdia, é importante que dentro de uma família ela exista, porque quando há coluna da misericórdia, há perdão. A coluna da misericórdia, ela precisa ser vivida como estilo de vida. A coluna da misericórdia é renunciar ao que queremos ou como queremos talvez que o outro seja. Quando nós somos misericordiosos com alguém, a gente consegue compreender a dor, a gente entende o que o outro está passando. Quem tem a coluna da misericórdia consegue ser altruísta porque ele se coloca no lugar do outro. A coluna da misericórdia, ela é tão interessante porque ela produz frutos para a família e para o reino de Deus. Mas quando a coluna da misericórdia dentro de uma família, ela não existe, alguma coisa ruim, muito ruim pode acontecer. Certa vez, uma irmãzinha em Cristo que sempre orava pelo marido pedia que a gente clamasse por ele. Ele era caminhoneiro, e ele viajava muito, ficava muitos dias fora de casa, mas quando ele retornava das suas viagens, antes de passar em casa, ele passava nos bares próximos à sua casa e ele bebia muito a ponto de ficar caído e os seus filhos irem lá buscá-lo para casa. Aquele homem não tinha só problema com a bebida, mas ele não suportava o evangelho, ele xingava os pastores, ele dizia que não cria na Bíblia nem na palavra de Deus, que o Deus dele era o seu dinheiro, era o seu suor do seu trabalho. Mas, numa dessas viagens que ele chegou, ao invés de ir para o bar, ele foi para casa. E quando chegou lá, nós estávamos fazendo um culto à noite, um culto na casa daquela irmã, orando por ele. E naquela noite, aquele homem assistindo aquele culto, ele aceitou Jesus, ele se rendeu ao Senhor. E ali, ele começou a experimentar a coluna da misericórdia na sua vida. Porque agora ele já não bebia mais, já não fumava mais, agora ele passou a cuidar da sua família como nunca tinha cuidado antes, agora ele ia para a igreja junto com a sua esposa, com seus filhos, aquele homem não era mais o mesmo homem, não era mais o mesmo marido. Aquele homem agora conheceu a coluna da misericórdia, a misericórdia de um Deus que o abraçou, que o restaurou, que o libertou e que estava dando a ele uma nova vida. Mas entenda, depois de muitos meses que aquele homem caminhava no Evangelho, certa vez ele recebeu uma ligação. Era da casa dos seus pais e alguém disse: olha, o papai acabou de morrer e a gente precisa de você aqui em casa. Você pode vir aqui em casa? Esse irmão, que agora era um servo de Deus, lavado e restaurado pelo sangue do Cordeiro, ele pensou então: meu Deus, meu pai, eu preciso ir lá para minha casa, eu preciso dar uma assistência à minha mãe, os meus irmãos, eles estão aflitos. Então o que ele faz? Ele corre e conta essa triste notícia para sua esposa. Ele diz: olha, meu pai acabou de morrer, meus irmãos estão lá atordoados, a minha mãe precisa da minha ajuda, então eu vou lá para ajudar, vou dar uma força. E aí, aquela esposa
que tanto pediu oração e clamor a Deus pelo seu marido, disse: "Você não vai". Aí disse: "Mas por que eu não vou?" E ela disse: "Porque a Bíblia diz: deixa os mortos enterrarem os seus mortos. Seu pai não era crente, a sua família não é crente, então deixa os mortos enterrar os seus mortos." Queridos, pelo incrível que pareça, aquela palavra dada pela sua esposa foi o suficiente para aquele homem jamais voltar para o evangelho. Você percebe o que é que faltou ali? A coluna da misericórdia na vida daquela mulher. Que isso não aconteça com a gente. O Senhor nos ajude a termos a coluna da misericórdia dentro da nossa família, em nome de Jesus. Amém.